Olá investidores, olá investidoras, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui quem fala é o Alessandro e hoje vamos iniciar com uma pergunta. Você sabe o que é um FIINFRA, um fundo de infraestrutura? Sabe quais são os tipos? Quantos estão disponíveis para a negociação da B3? Como investir num fundo desse? Vou tentar responder essa e mais perguntas para vocês no vídeo de hoje, mostrando alguns pontos interessantes e importantes sobre os FIINFRAs. Vamos também fazer análise de indicadores de dois desses fundos e também análise gráfica para a gente ver se está interessante fazer a entrada, comprar este tipo de fundo neste momento. E se você quer aprender mais sobre FIINFRAs, ações, fundos imobiliários e gosta desse tipo de conteúdo, já te convido a se inscrever no canal e não se esqueça que o seu like é muito importante. Quando você clica no curtir, quando você clica no like, o YouTube entende que esse vídeo é bom, é relevante e pode encaminhar ele para outras pessoas. O setor de infraestrutura é fundamental para o desenvolvimento da economia brasileira. Mas o que talvez não se saiba, não precisa ser um mega empresário para atuar no setor. Há oportunidades de participar no ramo sem precisar fazer investimentos milionários. Isso é possível por meio dos fundos de infraestrutura, conhecidos como FIINFRAs. Os fundos de infraestrutura foram criados em 2019, mas ficaram disponíveis para negociação na Bolsa de Valores somente a partir de 2020. É um setor regulado, com monopólios e concessões, trazendo previsibilidade de receitas e baixo risco. Mas para entendermos melhor, há 5 pontos importantes que nós devemos observar ao falar de FIINFRAs. Esses pontos vão nos ajudar a fazer um melhor entendimento, uma melhor percepção de como funciona e de que é composto um fundo imobiliário FIINFRA. Mas antes de vermos esses 5 pontos importantes, é necessário entendermos também, saber também o que são debêntures, porque debêntures fazem parte do portfólio dos FIINFRAs. Então, entendendo o que são debêntures, fica mais fácil para a gente compreender melhor o funcionamento de um FIINFRA. Olá investidores, olá investidoras. O que são debêntures? As debêntures são títulos de renda fixa emitidos por empresas não financeiras. São empréstimos que as empresas preferem captar no mercado, ao invés de junto a bancos para financiar suas atividades. As debêntures pagam juros sobre o valor recolhido, dando lucro aos investidores. O investimento em debêntures é uma forma de diversificação e busca por melhores taxas. Além disso, algumas debêntures ainda possuem a possibilidade de serem convertidas em ações da empresa, o que pode ser uma estratégia interessante no longo prazo. E agora que nós já entendemos o que são debêntures e como elas funcionam, precisamos passar pelos 5 pontos para entendermos melhor também o funcionamento dos FIINFRAs. Primeiramente, alta demanda no Brasil. Segundo, ativos com garantias. Terceiro, rendimentos acima da inflação. Quarto, isenção de impostos. E quinta, maior diversificação da carteira. Primeiro, alta demanda no Brasil. Considerado um dos 5 países com maior extensão territorial do mundo, o Brasil possui uma grande rede de infraestrutura, com extensas estruturas para geração de energia elétrica, linhas de transmissão, saneamento e transporte. Segundo, ativos com garantias. Como qualquer fundo de investimento, os FIINFRAs não estão isentos de riscos. No entanto, eles podem ser mitigados, já que a maior parte dos projetos relacionados ao segmento são apoiados pelos governos federal e estadual. Assim, esses órgãos podem ter contratos de longo prazo com instituição e entidades, sejam elas públicas ou privadas, que executam ou financiam projetos na área. Além disso, o portfólio desses fundos é composto por debêntures incentivadas e títulos de dívida do setor privado, desde que sejam associados aos projetos de infraestrutura. Por sua vez, o mercado espera uma maior rentabilidade desses proventos, já que os títulos públicos possuem menor risco. É bom lembrar que, de modo geral, essas debêntures possuem um pacote de garantias reais, juntamente com as emissoras dos títulos de dívida. Desta forma, caso haja algum problema de crédito por parte do emissor, o FIINFRA pode executar as garantias protegendo seus recursos investidos. Terceiro, rendimentos acima da inflação. Os portfólios dos fundos de infraestrutura são expostos a ativos geralmente indexados
ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, principal índice de inflação no Brasil. Vale destacar que a rentabilidade obtida pelo FIINFRA pode ser maior que os outros tipos de investimento, já que os projetos relacionados ao setor tendem a gerar um fluxo de caixa relativamente constante, previsível e estável. Atualmente, há FIINFRAs que geram yield anualizado superior a 16%. Quarto, isenção de impostos. A rentabilidade gerada com investimento em fundos de infraestrutura é totalmente isenta de impostos, que ajuda a alavancar ainda mais os ganhos dos investimentos. Assim, diferente dos fundos imobiliários nos quais o investidor está sujeito a pagamento de imposto de renda sobre o ganho de capital obtido com a compra e venda de cotas, no caso dos fundos de infraestrutura, esse ganho é livre de tributação. E quinta, maior diversificação da carteira. Os fundos de infraestrutura podem oferecer uma boa relação risco-retorno em uma carteira diversificada, sendo uma alternativa importante a ser considerada pelo investidor para compor uma parcela do seu portfólio. E agora, já sabendo mais ou menos aí o funcionamento de um FIINFRA, quais são as partes integrantes aí do seu portfólio, nós temos uma pergunta. Então, como investir em um FIINFRA? Os FIINFRA investem tanto em renda fixa quanto em renda variável. No entanto, são classificados como ativos de renda variável. Existem duas formas distintas de investir em fundos de infraestrutura: as do tipo condomínio aberto e as do tipo condomínio fechado. Nos fundos do tipo condomínio aberto, o investidor integraliza e resgata cotas, geralmente com prazo de 30 dias ou mais, disponíveis nas plataformas de investimentos e também nos bancos. Já nos do tipo condomínio fechado, mesmo tipo do condomínio de fundos imobiliários, o investidor opta pelos fundos de infraestrutura listados na B3. Neste caso, é só buscar pelo ticket do fundo desejado e realizar uma ordem de compra por meio de uma corretora ou de um banco. Já vimos como investir em um FIINFRA, como eles são, quais são as principais características, mas quantos tem disponíveis, quais estão listados na B3 para que a gente possa estar investindo. Na B3, há disponíveis no momento para comercialização um total de 13 fundos de infraestrutura, sendo eles mostrados aqui abaixo. Nós temos o Bocana Infra, o BTG Infra, o Capitânia Infra, o Inter Infra, o Itaú Fundo Infra, o Kinea Infra, o Nu Infra Incentivado, o Orama FIC Fundo de Infraestrutura, o Rio Bravo Infra Renda Fixa, o Sparta Infra CDI, o Sparta Infra, o Suno Infra Debentures, e aqui abaixo nós temos também o XP Fundo de Investimento, e esses são os 13. Lembrando que aqui eles estão sem o 11, mas para você pesquisar na sua corretora e também em qualquer site de investimento para analisar alguns dados, é só você pegar esse ticket que está aqui na parte de cima aqui, ó, e adicionar o 11, que nem o BDIF 11, o CPTI 11, iniciando aqui pelo BDIF 11, que é da BTG Pactual. Hoje ele está custando R$ 92,97, uma variação de R$ 82 a R$ 97 reais nas últimas 52 semanas. O seu dividend yield está em 15%, entregou nos últimos 12 meses aí R$ 13,95. Olhando para a entrega de dividendos deste fundo, ele está com uma entrega aqui, a última listada foi de R$ 1,35 entregue por cota. E agora aqui estamos para ver alguns indicadores do IFRA11, que é do Itaú, hoje custando R$ 103,03, uma variação nas últimas 52 semanas de R$ 93 a R$ 106 reais, está entregando um dividend yield aí de 11,73%. E na sua última entrega de rendimentos, o FIINFRA entregou R$ 1,08 por cota. E agora, para fazermos a análise gráfica destes FIINFRAs, vamos estar utilizando o site TradingView. E aqui nós já estamos com o da BTG, o BDIF11, o período é de uma semana. Olhando para o indicador RSI, o ponto ideal de compra deste FIINFRA foi quando ele tocou o fundo aqui do indicador. Olhando para um cenário mais atualizado, nós temos aqui que o fundo ele apresentou uma queda, né? Ele lateralizou. Aqui também, olhando para os candles, nós vimos essa queda, a lateralização, e agora ele está numa tendência de alta. O valor
olhando para os candles hoje, é de R$ 93,34. Se essa tendência se mantiver, o fundo ele provavelmente vai continuar essa subida aqui. Depois ele vai fazer a lateralização e corrigir novamente. Para datas mais atualizadas, o ponto ideal de compra seria aqui na parte de baixo, quando nesse período ele estava custando aqui os seus R$ 89,87. Graficamente falando, não é o melhor momento para comprar este FII Infra, mas isso é individual de cada pessoa. E para fazermos a análise do segundo FII Infra, estamos aqui com o FII Infra do Itaú, o IFRA11. E olhando para o indicador RSI, este fundo de investimento FII Infra, ele teve seu ponto de compra aqui, nessa parte aqui, onde ele chega no ponto mais baixo do indicador. Olhando para os candles, nessa época ele estava custando aí seus R$ 87,22. Olhando para um cenário aqui mais atualizado, nós podemos ver que o fundo ele tem apresentado ali uma tendência de subida, uma queda, uma subida, lateralização, uma queda, uma subida, e neste atual cenário ele está numa tendência de queda. Se ele mantiver o que ele se mostrou aí nos últimos períodos, ele deve fazer a seguinte movimentação. Ele deve fazer uma lateralização e voltar a subir. Mas isso é tendência. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Também pode ser que aconteça e ele faça uma correção aqui, continue essa tendência de queda e chegue no ponto que a gente considerou aqui ideal de compra, que foi quando ele custava aí os seus R$ 87,00, que seria interessante para você fazer a sua entrada. Então, meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Espero que essas informações possam ter te ajudado de alguma coisa, possam ter sido relevantes, possam ter agregado alguma coisa para você, que te façam aí entender um pouco melhor o que são os FII Infras e se esse tipo de ativo cabe na sua carteira de investimento. Eu agradeço imensamente quem me ouviu, quem me assistiu até aqui. Desejo a vocês aí uma excelente semana, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.